O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve a condenação de Sailson José das Graças em diferentes casos. Ele ficou conhecido como o assassino da Baixada após declarar em sede policial que havia matado mais de 40 pessoas. Segundo as investigações, esse número é exagerado. No entanto, Sailson foi identificado como autor de alguns homicídios, entre eles o de Paulo Vasconcelos, ocorrido em 2014. Em fevereiro deste ano, o MPRJ obteve a condenação de Sailson e de sua namorada Cleusa a 30 anos de prisão por esse assassinato. O Parquê Fluminense também obteve a condenação de Sailson por outras mortes. Saiba mais com os promotores de justiça Bruno Bezerra e Fábio Vieira. O Ministério Público, por meio da primeira promotoria junto ao Tribunal do Júri de Nova Iguaçu, atuou em vários casos envolvendo o Sailson, que ficou conhecido como o assassino ou serial killer da Baixada. Sailson declarou em sede policial ter praticado vários homicídios e tendo como preferência mulheres brancas e loiras. Ele começa a confessar crimes contra mulheres que tinham as mesmas características e dando detalhes desses crimes, como eles aconteceram, e a polícia foi investigar e efetivamente esses crimes aconteceram e as circunstâncias narradas por ele, que foram muito específicas, né, dentro desses crimes, elas não poderiam ser conhecidas por qualquer pessoa, somente por quem investigava ou por quem praticou. Mesmo que de forma rudimentar, ele planeja o crime, ele coloca luva, ele não deixa impressões digitais, enfim, segue as vítimas, ele começa a analisar um pouco do cotidiano das vítimas, ele percebe se existe algum homem em casa ou não, se elas estão mais vulneráveis ou não a um ataque pela madrugada, que é o horário que ele escolhe para praticar esse crime, e vinha praticando esses crimes. E não existia nessa época uma investigação que associava essas vítimas, porque elas não tinham ligação entre elas. Chama a atenção que nem todos os crimes eram praticados nesse perfil declarado por Sailson. Por quê? Cleusa, companheira do Sailson, sabendo do seu instinto assassino, pedia que Sailson matasse seus desafetos de Cleusa. Um desses desafetos era a vítima Raimundo. Cleusa levou Sailson até o local do crime, em que ambos ficaram esperando o momento em que Raimundo iria abrir a porta. Sailson, logo que a vítima abre a porta, passa a lhe atacar e desfere vários golpes de faca. Ficou constatado que foram pelo menos 13 feridas provocadas que levaram a vítima a óbito. Ambos os acusados, Cleusa e Sailson, foram condenados nos termos requeridos pelo Ministério Público, sendo que Sailson foi condenado a uma pena de 21 anos de prisão em regime fechado e Cleusa foi condenada a uma pena menor em razão da sua participação do crime. Nesta oportunidade, a Defensoria Pública negava a autoria do crime, dizendo que não haviam provas suficientes de que Sailson, de fato, que teria praticado esse crime. Essa tese foi rechaçada, assim como a tese da semi-imputabilidade. O Ministério Público conseguiu demonstrar aos jurados que Sailson não é semi-imputável, que ele é inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos que praticou e também de se autodeterminar. Ele tinha esse controle, mas ele não queria, ele queria matar, porque matar satisfaz uma vontade, lhe dá um prazer. Então, né, isso é um outro distúrbio que a psiquiatria ela trata também. Não é um distúrbio que faz com que ele não se situe no mundo, mas é um distúrbio que faz com que ele não tenha empatia pelo próximo. Sailson é uma pessoa que ficou muito conhecida e esse crime acabou chocando o Brasil. Chocando o Brasil porque, em tese, poderia ser o maior serial killer do nosso país, da nossa história. Dentre os crimes confessados por Sailson contra mulheres, existia esse duplo homicídio, de mãe e de filho. O homicídio acontece na frente de um irmão,
de 4 anos, quase 5, e a sua mãe também morta. Então eu tenho aqui a morte de uma mulher, e essa criança começa a chorar, e ele mata essa criança porque fica preocupado que o barulho do choro acorde algum vizinho. O auto de exame cadavérico comprova que essa mulher, ela morre por conta de um traumatismo na cabeça, um pouco diferente de outras mortes, que na maior parte das vezes era por facadas, né? Ação pérfuro-cortante, que causava a morte dessas mulheres. Ele pega essa criança, segundo o relato dele, tenta afogar no vaso sanitário, né? Não tem características de afogamento nessa criança, porque depois ele diz que leva para a cama, pega uma faca de cozinha, que ela é achada dentro desse vaso sanitário, e essa foi uma indicação dele quando começa a confessar os crimes, né? Era uma informação muito específica. Ele esfaqueia essa criança. Segundo o promotor de justiça Fábio Vieira, em 2021, o MPRJ obteve a condenação de Saílson pelos assassinatos de uma mãe e do filho dela. O Tribunal do Júri acatou a tese do Ministério Público, condenou o Saílson nesses 2 homicídios e restou a pena final para ele cumprir de 53 anos e 4 meses. Então, alguns crimes ainda precisam, né, de uma maior investigação para sabermos se foi praticado ou não. Mas ele praticou muitos crimes, o que me faz crer, sim, que ele é um matador em série, ou serial killer, que é uma terminologia mais utilizada.